Olá, bem-vindos aí à nossa terceira aula e hoje a gente vai falar um pouco sobre a estrutura, né? Como referências básicas, vou manter os mesmos 4 livros da aula 1 e aula 2, beleza? Então vamos lá. A gente falou nas aulas passadas sobre o intemperismo, né? O intemperismo, ele acabava degradando a rocha, fragmentando ela, né, em pedaços menores. E em decorrência desse processo, né, esse processo de formação, as dimensões das partículas de um solo varia bastante, desde partículas coloidais, como é o caso, né, dos nossos solos mais finos, as argilas, às vezes partículas de silt, até pedregulhos com vários centímetros. E a descrição quantitativa da textura de um solo, ela vai ser feita através da sua granulometria, ou seja, né, na determinação das dimensões dos seus grãos e da distribuição percentual de peso desses grãos, em intervalos de dimensões previamente estabelecidos com o método de classificação. Esses métodos de classificação, eles têm números. Deixei aqui na apresentação, do lado esquerdo, né, a escala granulométrica da BNT, seguida pela escala granulométrica da ASTM, e abaixo a granulometria, a escala granulométrica da ASTO, beleza? E mais à esquerda, uma comparação, né, dos tamanhos de partícula, como que seria a comparação das partículas de areia com as partículas de argila e silt, por exemplo. Nos solos arenosos, a composição granulométrica a gente consegue identificar facilmente, né? A textura. Então, quando a gente coloca o material na mão e esfrega, a gente consegue sentir esses grãos arranhando. Já nos solos finos, o processo é um pouquinho mais trabalhoso, né? Em laboratório, a gente entra com o processo de sedimentação. A gente vai esperar, né, essas partículas decantar, já já a gente vai falar sobre esse ensaio, para a gente conseguir determinar os tamanhos de diâmetro. Lá em campo, a gente vai sentir o material, né? Quando a gente coloca água, a gente consegue moldar, é um material que tem uma plasticidade, que ele adquire, né, essa forma que a gente deu para ele, então ele tem um elemento ali, uma colinha, né, uma coesão entre os grãos para manter aquela forma. Mas antes de entrar em todos os detalhes, vamos primeiro entrar ali no formato dos nossos grãos e depois na estrutura, para depois a gente falar sobre comportamentos. Vai ter uma aula somente falando da análise tátil-visual, beleza? Mas ela é um pouquinho mais para frente. Bom, as areias e os pedregulhos são constituídos aí de partículas de forma poliédrica, isso quer dizer que as 3 dimensões, né, são aproximadamente iguais, como vocês podem ver aí no canto esquerdo, onde essas partículas elas vão desde esféricas até angulosas, né, tendo aí as suas transições, seja aí um grão mais arredondado, subarredondado e subanguloso. A forma das partículas individuais, né, dos solos granulares, é tão importante quanto a sua granulometria na hora da gente definir, né, as propriedades de engenharia, principalmente quando a gente fala aí da resistência ao cisalhamento, porque dependendo do grau do intemperismo e do processo, né, de transporte que esse material ele sofreu, eles podem estar, esses grãos, né, eles podem estar mais arredondados ou mais angulares. E quando a gente aplica uma tensão nesses grãos angulares, por exemplo, eu posso ter a quebra dessas arestas. E quando eu tenho essas quebras, a minha resistência, ela dá uma reduzida considerável. Então, o formato do grão, ele vai influenciar nas nossas propriedades de engenharia, beleza? Já as partículas de argila, elas são invisíveis a olho nu, mas acreditem que eu vou mostrar para vocês algumas imagens de microscópio já já, algumas lâminas, né? Essas partículas de argila, elas apresentam uma forma lamelar aí, de escama, de placa. Isso quer dizer que uma das dimensões é muito inferior em relação às outras duas. No caso da imagem, né, a gente consegue ver que a extensão da partícula é muito maior do que a sua, a extensão e a largura dessa partícula é muito maior do que a sua espessura. Então a gente acaba tendo, né, partículas mais achatadinhas.
Então, a forma pelo qual a partícula de um solo elas vão estar dispostas, né, é o que define a estrutura, ou o esqueleto, ou arranjo daquele material. E essa estrutura, ela vai influenciar naqueles três propriedades que a gente chamou, né, de importante, que é compressibilidade, permeabilidade e resistência. Então, temos alguns fatores que têm um papel importantíssimo, né, na formação dessas estruturas. O primeiro é a mineralogia, que vai dar aí, né, a origem a essas partículas, seja através de um intemperismo químico, gerando as partículas de argila, seja por um intemperismo físico, gerando ali as partículas mais quartzosas, né, que seriam dos nossos materiais mais granulares. O tamanho e o arranjo físico dessas partículas, bem como as suas proporções relativas, né, entre essas partículas, o tamanho dos poros e como esses poros eles se distribuem ali dentro e como que a fase líquida, né, a água distribui ali dentro daqueles poros. E por último, a química das três fases constituintes. A gente viu lá na nossa primeira aula, né, que o solo é um material trifásico, que convivem dentro dele partículas sólidas e vazios. E esses vazios podem estar preenchidos com água, ou com ar, ou com ambos, né? E a forma como essas três fases elas se interagem é o que vai comandar o comportamento daquele material. Beleza? Então, como é um meio trifásico de solo, água e ar, a fase líquida, que é geralmente a água, ela contém alguns eletrólitos com diferentes teores da fase gasosa, que é geralmente o ar. Pode acontecer outros gases, mas vamos considerar o gás atmosférico, que fica ali nos vazios que existem no esqueleto daquele material. Então, como esses eletrólitos vão reagir com esse ar, que vão reagir com a partícula, vai resultar em comportamentos esperados para o solo, dependendo do tipo que ele é. Então, a propriedade mecânica, né, vai depender da força intergranular resultante e envolvendo, né, essas três fases. Beleza? Então, recapitulando, a gente chama de estrutura. É a maneira como as partículas de solo elas estão arranjadas ali, né, as partículas de minerais, como que elas estão dispostas ali no espaço e como que elas estão unidas entre si, e lembrando que ela tem diferentes tamanhos, né? E essa estrutura, ela possui um papel fundamental no comportamento, seja em termos de resistência e cisalhamento, compressibilidade ou permeabilidade. Tem algumas forças, né? Na verdade, dois tipos de forças que regem essas estruturas. Quando a gente pensa nelas, são as forças gravitacionais e as forças físico-químicas de interação entre partículas. As forças gravitacionais vai depender somente, né, da dimensão da partícula. Quer dizer, quanto mais pesada a partícula for, mais rápido ela vai cair, né, em determinado ponto, mais esforço, né, ela vai fazer sobre aquele arranjo, e quanto mais leve, menos força ela vai fazer sobre aquele arranjo. Já as forças físico-químicas de interação entre partículas vão depender da força de superfície e do meio que elas ocorrem. Então, os eletrólitos ali que estão presentes na água, eles vão ter um papel fundamental. Beleza? Então, quando a gente trata de forças gravitacionais, a gente está pensando em solos granulares. E quando a gente pensa em forças físico-químicas de interação entre partículas, a gente está pensando em solos finos. Então, os solos finos, eles têm o seu comportamento completamente governado por forças elétricas, beleza? Enquanto que os solos grossos, só a gravidade. Então, nos solos finos, a gente consegue ter uma diversificação e uma complexidade muito maior de estruturas do que quando a gente compara aí com os solos granulares. Como a gravidade é o principal fator, né, que age nessa formação dos solos granulares, dos solos grossos, a estrutura só vai diferenciar de uma da outra em relação ao seu grau de compacidade.
O que eu quero dizer com isso? A gente vai classificar esse material, essa estrutura, entre um estado fofo ou um estado compacto. É isso que a gente vai ver no próximo slide. Então, como os solos grossos, né, têm arranjos estruturais bem mais simplificados, a gente vai avaliar a sua compacidade, sendo aí o estado fofo, onde eu tenho a maior distância, né, entre as partículas, e o estado compacto, onde eu tenho a maior aproximação dessas partículas. Beleza? Quando a gente pensa em compacidade, a gente precisa avaliar o índice de vazios dessa areia em relação aos seus índices de vazios máximo e mínimo. Temos as NBRs 12004 e 12051 que dão diretrizes para esses ensaios para determinação de índice de vazios. O índice de vazios é um índice físico do solo que a gente não tem um ensaio direto para ele. A gente vai determinar uma outra característica, seja um peso específico seco ali do meu material, para assim chegar no índice de vazios. Na nossa aula de índices físicos, a gente vai detalhar melhor esse processo, essas equações, essas relações, beleza? Por enquanto, vamos entender esse índice de vazios apenas como vazio entre as partículas. Índice de vazios maior, mais distância entre essas partículas, índice de vazios menor, mais proximidade, né, entre as partículas, beleza? Quando a gente vibra uma amostra de solo granular, né, dentro de um molde, a gente vai chegar no estado mais compacto possível. É fácil a gente notar esse processo em situações cotidianas. Vou despejar um açúcar cristal dentro de um pote, se eu somente despejo, ele vai cair na sua condição mais fofa possível. Mas se eu agito esse pote, eu vou dar a ele a configuração mais compacta possível, a maior proximidade desses grãos, beleza? Isso que os ensaios de índice de vazios máximo e mínimo, eles fazem lá em laboratório. Então, índice de vazios mínimo, vou colocar o material dentro do molde e vibrar, e índice de vazios máximo, vou depositar o material, tomando cuidado ali para que evitar, né, qualquer tipo de vibração, qualquer impacto, né, que possa criar um distúrbio ali na estrutura, beleza? E aí, através da determinação desses índices, o índice de vazios máximo, índice de vazios mínimo, que são feitos lá em laboratório, em comparação com o índice de vazios do meu material que está lá em campo, eu consigo classificar quanto à sua compacidade. Para isso, a gente usa essa equação relacionando índice de vazios máximo menos índice de vazios natural, que é o de campo, dividido por índice de vazios máximo menos índice de vazios mínimo. E dependendo do resultado dessa equação, eu tenho a classificação entre areia fofa e areia compacta. Claro que tem aí, né, entre esses dois, a areia de compacidade média. Então, quanto maior o CR, né, quanto maior a compacidade relativa, mais compacta a areia é. Beleza? E geralmente as areias mais compactas, elas vão apresentar maior resistência e menor deformabilidade. E em alguns casos também menor permeabilidade do que no o estado fofo. Beleza? Mas claro que essas características dependem também como a distribuição granulométrica e formato dos grãos. A gente está pensando em areias puras, né? Puras. A gente pode fazer essas correlações com a resistência, deformabilidade e permeabilidade. Beleza? Vocês viram que é bem simples, né? A estrutura dos solos granulares. E aí eu pergunto para vocês, né, como que o estado de compacidade influencia nas três propriedades importantes. É o que eu acabei de falar. Para os solos arenosos compactos, maior resistência, menor deformabilidade e menor permeabilidade. Então, para os solos fofos, né, vai ser o contrário. Menor resistência, maior permeabilidade e maior deformabilidade. Para um índice de vazios igual a 0,65, qual será a compacidade das areias A e B? E a gente tem um diagrama que no eixo X, né? A gente tem os valores de índice de vazios e duas areias onde a gente conhece os extremos
o índice de vazios mínimo e o índice de vazios máximo dessas duas areias. E a gente vai verificar um índice de vazio de 0,65. Se eu só sei esse limiar, né, de 0,65, por exemplo, isso não quer dizer nada, porque olha a areia A, esse 0,65 está muito mais próximo do índice de vazios mínimo. Isso quer dizer que a areia A, com esse índice de vazios, ela está no estado mais compacto possível. Enquanto que para a areia B, o índice de vazios de 0,65, ele está bem próximo ao índice de vazios máximo. Então, isso mostra para a gente que esse material, ele está no estado mais fofo possível, beleza? Então, um índice de vazio só não diz muita coisa sobre a areia. Eu preciso conhecer, né, os extremos desse material para entender qual que é a compacidade relativa que ele se encontra, beleza? Na próxima aula, nós vamos falar sobre as estruturas dos solos finos. Vocês vão ver que as estruturas são um pouco mais complexas, já que eu tenho espaço, né, para acontecer ligações físico-químicas e gerar estruturas mais complexas. Até lá!